senhores conselheiros e senhoras conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, eu, Raimundo Frutuoso de Oliveira Júnior, declaro aberta a segunda sessão virtual ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de fevereiro de 2022. Esclareço que essa sessão se rege pela portaria 140/2021, que reza sobre a sessão virtual, e a 145/2017, regimento interno do CRT, naquele que não conflitar. Presentes, a doutora Sabrina Andrade Bilhon, doutor Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia, doutor Ivete Maurício de Lima, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral, doutor Geider Lima de Alcântara, doutor Pedro Jorge. Secretariando os trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira, como procurador, representando a PGE, doutor Matheus Viana Neto. Também estão presentes os advogados das partes, também os conselheiros suplentes, como ouvintes, e também outros convidados chamados pelo doutor Carlos Sintra. Eu indago se os conselheiros receberam as atas para apresentação de sugestões. Há alguma sugestão? Como não há sugestão, declaro aprovada a ata de ontem. Vamos para o primeiro julgamento de hoje, que é o processo de recurso 2082/2019, o AI é o 2018-22208, CGF 016-420-483, dígito 9, recorrente, Companhia Industrial de Cimento Apodi, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relator, conselheiro, doutor Pedro Jorge, para defesa e sustentação oral, doutor Carlos Sintra. A palavra, o conselheiro relator. Presidente, eu desliguei aqui a câmera só para me organizar aqui no outro local, que está com um barulho que eu não estou conseguindo. Só 2 minutinhos, mas pode? Estou ouvindo, viu? Tá. Podemos começar, doutor Ivete? Não vai prejudicar? Pode. Estou só mudando o computador do lugar. Ok. Conselheiro relator, doutor Pedro Jorge, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, nobres conselheiros, doutora Ivete, doutora Sabrina, doutor Marcos Vinícius, doutor Felipe, doutor Geider, e aqui também o doutor Hamilton Sobreira. Bom dia ao nosso presidente, doutor Raimundo Frutuoso, nossa secretária Evaneide, nosso queridíssimo procurador, doutor Matheus Viana Neto, e aos advogados da parte, doutor Carlos César Sintra, que logo mais estará torcendo pelo nosso vozão agora à noite, né? O João Felipe Gurjão e o Prado Neto, né? Está acompanhando também a gente aqui. Bem, pessoal, esse auto-infração, o presidente já falou aí o número, né? É o 1/2018-20208, a recorrente é a Companhia Industrial de Cimento Apodi. A presente demanda, eu vou pegar aqui que vou ler aqui no outro computador. A presente demanda consiste em uma auto-infração lavrado para a cobrança de ICMS no valor de R$ 315.433,52 e uma multa no igual valor, nos termos trazidos a seguir, entre aspas, né? Abre aspas aqui. Crédito indevido proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. A empresa se creditou indevidamente do ICMS relativo à devolução de vendas de produção do estabelecimento com nota fiscal eletrônica de emissão própria, conforme planilha em anexo nos exercícios de 2014 e 2015. Presidente, só uma colocação aqui. Os dois processos são praticamente iguais. A defesa é a mesma. Eu não sei se poderia julgar juntos ou se nós vamos... Por não, doutor Sintra. Doutor Sintra. É só para confirmar, presidente, que bom dia a todos, mas só para confirmar o que o digno relator diz, de fato os processos dizem respeito à infração que tem a mesma natureza, as razões são as mesmas, então se for para otimizar os trabalhos, presidente,
a parte não se opõe a absolutamente nada que eles sejam julgados em conjunto. Eu já li os processos, não vejo nenhum problema. Doutor Matheus, tem alguma posição? Podemos julgar em bloco. Não, nenhuma oposição, são iguais, só muda o exercício. Só muda o exercício e o outro, se eu não me engano, tem uma partezinha também de subvenção tributária, mas isso muda, a defesa é igual. Mas o fato em si é o mesmo. É o mesmo, o fato é o mesmo. Exatamente, não tem diferença nenhuma. Então, devolução de venda, de produção de estabelecimento com nota fiscal eletrônica de emissão própria, conforme planilha anexa. Isso aí eu já vi, estou repetindo. Fecha aspas. O período da infração desse auto aqui foi de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, com a penalidade aplicada do artigo 123, 2A da Lei 12.670. Segundo o fiscal, no período em questão, com base no cruzamento de dados entre a nota fiscal eletrônica emitida e a AFD, verificou-se que o contribuinte secretou indevidamente no ICMS destacado nas devoluções de vendas, sem comprovar a efetiva devolução. Deste modo, emitiu nota fiscal de entrada referente às devoluções cujos destinatários eram contribuintes do ICMS, descumprindo a legislação e ficando sujeito às penalidades cabíveis. As folhas 20 e seguintes, no caso desse auto, no outro eu acho que são 19, a autuada apresentou impugnação e fundamenta no mérito sua argumentação em 4 pontos principais. A inexistência da conduta ilícita, vez que os créditos supostamente decorrem de efetivas devoluções conforme documentação anexada. 2. A inexistência de dano ao fisco estadual e boa-fé como excludente de ilicitude. 3. Insuficiência de provas para fundamentar o fato ilícito. 4. Impropriedade da sanção definida para a conduta supostamente praticada por falta de razoabilidade e proporcionalidade. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência da ação fiscal. Ele afirma de logo que nenhum fato novo ou prova com robustez suficiente para elidir o auto de infração foram apresentados, mas apenas alegações genéricas. Mesmo nos casos em que efetivamente tenha havido o distrato do negócio jurídico, ainda há que se obedecer o procedimento adotado na legislação para a fruição do crédito correspondente. Do mais, estabelece ainda que dolo, culpa ou efetivo dano são irrelevantes, porquanto a infração tributária é objetiva, independente da subjetividade do infrator e de eventuais danos causados. Por fim, frisa a correção da penalidade aplicada. Com isso, o contribuinte entrou com recurso, as folhas 71 e seguintes, e apresentou vários precedentes, tanto de várias câmaras do CONAT, como da Câmara Superior, e repisou o argumento de que as provas trazidas nos autos são suficientes para desconstituir o fato ilícito indicado no auto de infração, requerendo a perícia, Inclusive, ele indica os quesitos. E uma análise mais acurada da documentação, a fim de atender à necessária verdade material. Então, o contribuinte ele pede perícia, ele junta quesito também, para poder fazer uma análise mais acurada. O processo chegou na assessoria processual tributária, que emitiu parecer sugerindo conhecer o recurso ordinário para negar o provimento, mantendo a decisão de procedência da primeira instância. Quanto ao mérito, a assessoria frisa que o direito ao crédito pode ser regulamentado pela legislação infraconstitucional, que estabelece, no caso de devolução de mercadoria, o procedimento a ser atendido. Nos termos do parecer, conforme a acusação fiscal, a recorrente recebeu as devoluções de transferências acompanhadas com documentos fiscais de entrada de emissão própria, em desacordo com o dispositivo supratranscrito do artigo 672 do regulamento do ICMS. O artigo está aí, eu
Eu não vou ler o artigo todo, mas acho que no próprio parecer tem aí, que exige, no caso de devolução realizada por contribuinte do ICMS, que este emita a nota fiscal de saída para realizar a devolução. Frisa ainda que, de todo modo, a recorrente não logrou constituir prova suficiente para demonstrar efetiva entrada das mercadorias em devolução. E afirma também que a perícia é desnecessária dentro do pensamento da assessoria processual tributária. Então, presidente, isso aí é um relato conciso desse auto de infração. Okay. Muito bem relatado, por sinal, doutor Pedro. Doutor Matheus, para seus posicionamentos. Doutor Pedro, relato muito claro, objetivo, não tem dúvida sobre os fatos aí que ocorreram, que foram objeto de auto de infração. Ou seja, primeiro cumprimentando a todos, doutor Carlos César Sintra, que seja muito bem-vindo aqui, mais uma vez, nessa Câmara, retornando para esse exercício, para os debates, doutor Hamilton, que estava aí, não sei se ainda se encontra, e outros que estão presentes, que eventualmente eu não tenho cumprimentado, meu abraço e o meu bom dia. Bem, como bem relatado pelo doutor Pedro, trata-se de operação de remessa de mercadoria, de venda de mercadoria, para contribuinte que se recusa a receber a mercadoria. Pelo menos é o que nós denotamos pela análise dos autos em que foi emitida as notas fiscais. O contribuinte recusa-se a receber, por alguma razão, essa mercadoria. E aí, como é que a empresa deve proceder nesses casos, nessas situações, a fornecedora? A nossa legislação estabelece um procedimento específico para devolução de mercadorias. Sendo de pessoa física, não contribuinte, é evidente que deve o estabelecimento vendedor emitir uma nota fiscal em entrada referente a essa operação que está sendo anulada. A nossa legislação estabelece esse procedimento. Quando é a relação entre dois contribuintes, o contribuinte que não quis ficar com a mercadoria ou recusou-se a ficar, qual seria o procedimento formal regular? O contribuinte que está recebendo essa mercadoria devolve essa mercadoria, emite uma nota fiscal de devolução, inclusive dizendo os motivos pelos quais, lá nas informações complementares, as razões pelas quais se recusou a receber a mercadoria. Mercadoria não condiz com o que foi acordado, a quantidade é inferior, a quantidade é superior, qualquer coisa, mas ele justifica os motivos e emite a nota fiscal de devolução. No presente caso, não aconteceu esse dado, foi efetuada a venda de mercadoria ou transferência para o estabelecimento destinatário, e em vez do destinatário contribuinte do ICMS emitir a nota fiscal de devolução, não. A empresa é que emitiu a nota fiscal em entrada referente a essas operações, que afirma ela que não ocorreram. E, ao emitir essa nota fiscal de entrada, anulando a operação, é evidente que ela apropriou-se do crédito fiscal que havia sido originado com o débito do imposto nas saídas anteriores. É a lógica. Há manifestação do CONAT em diversas situações em que comprovado que efetivamente ocorreu a devolução, e aí é um problema probatório, a questão de prova, não é nenhuma questão de formalidade, porque a nossa legislação exige a formalidade que o contribuinte deve emitir a nota fiscal de devolução, mas quando não acontece isso, qual o procedimento? No caso da transportadora, a nossa legislação até estabelece que na própria nota fiscal e no verso do conhecimento de transporte, deve a transportadora indicar que o destinatário recusou-se a receber a mercadoria. E, em fazer essa identificação de que o destinatário recusou-se a receber a mercadoria retorna, então, pela própria transportadora com aquele próprio documento. Interessante isso, né? Nossa legislação estabelece essa conduta por parte do transportador. Ele indica as razões no verso da nota fiscal ou no verso do conhecimento de transporte, as razões pelas quais o destinatário se recusou. E essa mercadoria retorna normalmente com aquela própria nota fiscal. Quando essa mercadoria chega no estabelecimento, então, o
remetente originário, ele emite a nota fiscal em entrada e descredita. Tem ali um motivo, a própria transportadora, ao indicar no corpo da nota fiscal, no verso da nota fiscal ou do conhecimento de transporte, que o destinatário recusou-se a receber a mercadoria, valida a emissão da nota fiscal em entrada. Ao validar a emissão dessa nota fiscal em entrada na operação, é evidente que o contribuinte poderá, então, acreditar-se normalmente através daquela emissão da nota fiscal em entrada. O problema aqui é que não existe esses elementos, pelo menos não foram indicados. A emissão da nota fiscal de entrada, referente àquelas notas fiscais originárias que foram emitidas, a total compatibilidade entre a nota fiscal originária e a nota fiscal em entrada, mas faltou algum outro elemento, e por isso que o julgador singular, bem como a consultoria, entendeu que o caso era de procedência da acusação de crédito indevido, exatamente por falta de um elemento mais... diria, mais robusto para comprovar que aquela operação não ocorreu. E é isso que a gente espera. Bem, no momento inicial, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação, mas curioso para saber, então, qual é o elemento de prova mais robusto aí que nós temos, que aquela operação efetivamente não ocorreu, que a empresa traz ou trouxe aos autos, que a consultoria ou o julgador singular não identificou. Então, em princípio, a Procuradoria se manifesta pela procedência exatamente por falta desse elemento, não só da nota fiscal em entrada, mas um outro elemento comprovando que a operação não ocorreu. É isso, por enquanto, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. A palavra o doutor Carlos Sintra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre procurador, digno conselheiro relator, não sei se me recordo se é o doutor Pedro Jorge dos dois processos, ilustres conselheiros aqui presentes, senhora secretária, Tiago Matos, que está aqui comigo, doutor Felipe Gujão, que também é colaborador nosso. Presidente, antes de fazer aqui sustentar as razões do nosso recurso, eu quero saudar assim, a cada um dos novos e dos conselheiros que também foram reconduzidos, de modo muito especial eu faço na pessoa do presidente, tá certo? Que está iniciando aí uma nova jornada, e para mim, para Tiago e para Felipe Gujão, nós acreditamos demais na relevância, na importância que o contencioso tem no ambiente da Secretaria da Fazenda e para a coletividade, e nós acreditamos que todos os que integram o contencioso aqui estão com o melhor dos propósitos, que é o de, segundo, o juízo de cada um, dar o seu melhor, entregar o melhor à sociedade. Não se espera qualquer tipo de condescendência com o contribuinte, e não se espera também qualquer tipo de postura que, diante de situações que evidenciem inexistência de infração ou defeitos, que haja também qualquer condescendência. O que há expectativa, tá certo, para qualquer órgão que julga, é que os que integram atuem distante dos autos, no sentido de evidenciar qualquer interesse que possa ter. E nós acreditamos que o contencioso, já de há muito tempo, vem sendo composto por pessoas de elevadíssimo nível, de bons propósitos, bons valores. Então, de modo todo especial, presidente, nós desejamos muito êxito a cada um de vocês, indistintamente, tá certo? E temos esperança, não. Eu vaticino que os resultados serão os melhores possíveis, tendo em vista o perfil, tá certo? E a secretária foi feliz nas escolhas, o perfil daqueles que hoje integram, sim, o contencioso. Então, como os trabalhos estão iniciando, e essa é a nossa primeira participação, presidente, eu vou consumir 2 minutos iniciais por um dever de justiça. Os que me conhecem sabem que eu faço isso de maneira desinteressada, mas é porque verdadeiramente a gente que atua acredita, tá certo, na importância e no papel sublime que realiza o contencioso no ambiente da Secretaria da Fazenda. Eu já disse que é uma das frustrações minhas não ter integrado, professor Matheus, 2 setores na Secretaria da Fazenda. Esses 2 me incomoda. Um era a CAP, né, que onde se faz norma, e outro era o contencioso. Aí essa aí eu vou, tá certo? Essa culpa eu levo para o túmulo, eu que gostaria de ter. Contencioso ainda tem chance, viu, presidente? Contencioso, eu sei lá se eu ainda vou ter muita saúde para estar fazendo sustentação, sei lá, daqui a uns 10 anos ou 15, eu não venho como colaborador, né? Se ainda existir esse formato, enfim.
Senhores, ambas as situações revelam a idêntica infração. Crédito indevido e, ao nosso sentir, onde é que reside, senhores, o equívoco esse que, em situações semelhantes, o contencioso já reconheceu. Vou começar, presidente, pelo fim. A própria primeira Câmara, além da segunda e de outras câmaras, por diversas vezes entendem que eu não posso atribuir a este ou aquele dispositivo uma literalidade que se dissocie do que acontece no mundo fenomênico. Já que, ao final, senhores, eu vou aludir a uma resolução de 2021 da mesma empresa. Aqui é possível até que alguns dos conselheiros tenham participado sobre o mesmo assunto. E vou dizer qual foi a fórmula adotada para esse caso. Onde é que eu acho que houve o excesso do distinto autuante e que o contencioso tem reparado? É o seguinte, todos nós sabemos que a exigência constante, e não é só nesse dispositivo, no dispositivo que condiciona o creditamento o atendimento de algumas formalidades, essa exigência não pode se sobrepor à verdade material. O professor Matheus disse, o que é determinante? É ter havido desfazimento. A companhia juntou elementos, juntou um anexo com rol de notas fiscais e de comprovantes, evidenciando que não houve pagamento dessas operações. Essas operações, de fato, foram desfeitas, elas não foram, sim, concretizadas, e aqueles que já atuaram na fiscalização, sabem, não precisa nenhum esforço, e aqueles que prestam serviço à empresa, sabe? Que eu vou entregar uma mercadoria, doutor Júnior Frutuoso. O cidadão não recebe, ou porque ela está em desacordo, ou chegou fora do prazo, ou o preço. O cidadão nem fala comigo. Ele não vai dar entrada na sua nota. Aí vai agora emitir uma nota de devolução. Isso é irreal. Pegar a assinatura de testemunha é outra situação que nem todos os transportadores têm. Então, o que contencioso tem feito? Em alguns casos, e ao nosso ver, acertadamente. Quando não reconhece a improcedência, à medida que a companhia traz elementos ratificando que não houve o aperfeiçoamento da operação. Quando isso não ocorre, mas a empresa traz elementos que diz, olha, esse assunto é preciso ser visto com cautela. O contencioso minimamente manda o processo para a realização de uma diligência ou perícia para, de fato, partir do material que a empresa disponibilizou ou cotejando esse material com documentos originais. Hoje em dia, existe a própria contencioso, às vezes, solicita que as empresas não tragam uma avalanche de documentos e tentem trazer isso eletronicamente, enfim. Mas, a partir desse cotejo, aferir se verdadeiramente houve ou não a operação. Tendo havido a operação de venda, obviamente que não se discute que o contribuinte estava desautorizado a acreditar-se, porque aí trata-se de uma verdadeira simulação. Não tendo havido a operação de venda, é mais que legítimo que o contribuinte possa, sim, acreditar-se dessa importância. Eu vou, presidente, talvez por ocasião das discussões, surja uma ou outra questão, porque, se eu não me engano, acho até que além do pedido de perícia, há quesitos formulados. O distinto relator pode até, se for o caso, enfatizar. Mas, só para ilustrar, e aqui, presidente, de maneira muito responsável, os que me conhecem sabem disso, quando a gente alude aqui a precedente é modelo de solução. Obviamente que, às vezes, há nuances. Então, em nenhum instante, eu estou dizendo que o que já se decidiu de maneira, aquilo tem que ser seguido cegamente. Mas aqui é um modelo de solução. Esta empresa que está sendo objeto, cujos processos estão sendo julgados agora, é possível até que tenha sido da mesma fiscalização, porque aqui o auto é de 2018 também. O auto, a resolução 084 de 2021, da primeira Câmara de Julgamento,
Eu posso já até ver, professor Matheus, qual foi o parecer da Procuradoria. Mas foi julgado em abril de 2021, o auto de infração era o 2018, aqui saiu apagado, não acho que deve ser o 2018, 20, 0672. É possível que seja, está um pouco apagado aqui na minha impressão. Recorrente, Companhia Industrial de Cimento Apodi. Relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Emenda, crédito indevido. A empresa foi autuada sob a acusação de ter se creditado indevidamente o ICMS relativo à evolução de venda de mercadorias adquiridas, recebidas de terceiro, com NFE de emissão própria. Apontada a infração aos artigos tais, 49, 52, sujeitos na penalidade 103A da lei. Preliminar afastada, reformada a decisão singular de procedência para improcedência da autuação, diante das fragilidades das provas acostadas pela fiscalização. A fiscalização apenas disse, olha, como não respeitou o dispositivo, decisão por maioria e de acordo com a manifestação do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Para terminar, senhor presidente, eu não quero consumir o tempo, até porque são 2 processos, eu não vou usar o tempo dos 2 processos, mas no voto da digna relatora, hoje presidente de Câmara, doutora Helena, por quem nós temos também a mais excelsa admiração e estima, aqui consta o seguinte: a recorrente se defende conseguindo as operações de saída não se efetivaram e que tanto no caso da devolução como nas transferências destinatárias, os destinatários não receberam as mercadorias, os quais foram refaturados para outras empresas, obrigando-se a emitir nota de entrada de devolução para regularizar os créditos. Em relação ao crédito também do ICMS, imperiu destacar que o Supremo já afirmou o entendimento de que o que valida o crédito é a efetiva realização da operação, ainda que a nota que é coberta tenha sido declarada inidônea. Doutora Helena dizendo, diante desta feita, se comprovado que a operação se realizou, o crédito é válido. Esse é o voto da conselheira Helena nesse processo, cuja resolução é a 084 de 2021. Então, senhor presidente, nós entendemos, obviamente, que de modo muito atento e respeitoso, iremos ver aí as discussões, os debates, mas nós entendemos que, considerando o que consta nos autos, não foi feito circular. Imagine que o auditor faça uma circularização por destinatário originário, professor Matheus. E o destinatário originário diz assim, não, eu paguei, sim, comprei e recebi. Opa, claro que o que eu estou dizendo aqui cai por terra. O digno autuante, tá certo? Ele limitou-se a dizer, não, nota de entrada eu não aceito, considerando a literalidade que preceitua a legislação. Parece que o contencioso, como eu disse antes, tem prestigiado a busca da verdade material. À medida que justifica o crédito é a realização da operação em caso de devolução, parece-nos que, em situações tais como essa, é, sim, se decidir pela absoluta improcedência. Entretanto, se a Câmara entender que rapaz, é preciso que a gente averigue, que a gente faça um aprofundamento, que é o que alguns julgados fazem em situações similares. Não, rapaz, vamos realmente verificar se tem, ou vamos fazer uma circularização, como o Cida falou, lá para os destinatários, para saber se de fato eles não receberam. Na hora que algum dos ilustres conselheiros se sentir a necessidade para decidir pela procedência, pela parcial procedência ou pela improcedência desse tipo de averiguação, nós entendemos que é cabível, não há nenhum inconveniente para a recorrente que se decida pela realização da perícia, os quesitos constam nos autos, tá certo? Para que, ao final, se constate que verdadeiramente todas essas operações que geraram os créditos, de que tratam ambos os processos, ilustres conselheiros e conselheiras, dizem respeito a desfazimentos efetivos de operação. Presidente, muito contente de rever todos com saúde, tá certo? Com muita disposição de fazer o melhor de cada um, tá certo? Essas são as nossas razões. Como de praxe, presidente, a parte sempre pede oportunidade, se por ocasião dos debates surgir alguma questão que a gente queira prestar algum esclarecimento, ou na hipótese do procurador trazer algum outro elemento, enfim, a gente pede oportunidade para, em homenagem à noção de igualdade processual e de equilíbrio,
podemos ter a chance ali de prestar esse esclarecimento pontual, se Vossa Excelência julgar pertinente. São as nossas razões. Vamos aguardar, portanto, a manifestação da Egrégia Primeira Câmara de Julgamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sintra. Aberto para os debates. Quem se inscreve? Doutora Ivete Maurício, com a palavra. Pelo que a gente analisando aqui os dois autos, eu estou tentando entender as diferenças entre um e o outro, certo? Esse primeiro auto que a gente, verificando os CFOPs, né, 1201, 2201, eu já estou indo aqui direto para a questão de análise de mérito, mas, assim, para entender realmente, aqui é uma empresa, né, fabricante de cimento, né, isso eu acredito que seja, eu não olhei aqui, mas é provável, em cujas saídas saem com imposto normal, ICMS normal, e o CMS-ST retido, né, na fonte. E essas devoluções, esse auto se trata de devoluções feitas nesse CFOP 1201 e 2201. O 1201, devolução de venda de produção de estabelecimento no Estado, e o 2201 fora do Estado. Né? Então, assim, dá para entender que o autuante partiu do pressuposto que a empresa não poderia ter emitido uma nota fiscal de entrada de devolução sem comprovar que essa operação de fato não ocorreu. Acontece que a gente sabe, o doutor Matheus até falou, e eu gosto de fazer essa diferença de mercadorias. No mundo real, né, pode existir a possibilidade da mercadoria ter sido devolvida, porque entrou no estabelecimento destinatário, o contribuinte recebeu, e enquanto contribuinte, ele realmente teria a obrigação de devolver com nota do próprio destinatário contribuinte, né? Aqui a gente está falando de contribuinte, o destinatário. Mas existe também a possibilidade da mercadoria nem ser entregue, nem entrar no estabelecimento. E aí, a meu ver, ela possui tratamentos diferenciados. É aí onde eu acho que há um equívoco na autuação em considerar que o contribuinte não poderia jamais emitir nota de entrada para acobertar essa devolução, né, de venda que ocorreu. No caso eu vejo assim que a nossa legislação ela tem tratamento diferenciado, certo? Se a gente for se deter aqui ao artigo 674, que por sinal é uma redação 674 e 674A, é uma redação, né, dada pelo decreto 32.548 de 2018. Então, a nossa legislação, ela trouxe a possibilidade, né, e isso daí, ela está em consonância com o próprio ajuste, se eu não me engano, é o ajuste CINEF, só um momentinho, porque lá há a possibilidade de emissão da nota de entrada, inclusive lá no parágrafo, o ajuste CINEF 1900, é o convênio, desculpa, convênio sem número 15, tudo começa daqui. Em seu parágrafo 3º, ele diz assim, ele trata da nota de entrada, que poderá emitir nota de entrada, né, a nota própria. Parágrafo 3º, a nota fiscal também será emitida pelos contribuintes no caso de retorno de mercadorias não entregues ao destinatário, hipótese em que conterá as indicações do número, da série, da data da emissão e o valor da operação do documento original. Então, esse convênio já prevê essa possibilidade de emitir nota de entrada, no caso de mercadoria não entregue ao destinatário. E aí, o nosso decreto trouxe a nova redação, 674, que diz assim, no caso de mercadoria não entregue ao destinatário, nas operações dentro desse estado, seu retorno far-se-á cobertado pela nota emitida por ocasião da saída pelo remetente ou pelo DANF. E existe um tratamento diferenciado de mercadoria não entregue fora do estado, onde o seu artigo 674A e o seu parágrafo, ele condiciona ao registro desse retorno nos postos fiscais. Então, existe a possibilidade de retornar com a mesma nota de saída,
ser feito o retorno, no caso de mercadoria não entregue, mas que deve haver o registro por ocasião da entrada. Então, o que é que esse procedimento visa aqui, a meu ver? Ele visa, no caso de fora do Estado, ter a certeza de que essa mercadoria retornou para o Estado de Ceará. Agora, dentro do Estado, eu considero que uma autuação ela não pode ser feita só baseada no fato de ter sido emitida uma nota de entrada em devolução, porque ela não pode ser emitida, simplesmente por isso. Caberia aqui, a meu ver, mais aprofundamento nessa análise por parte do autuante. Ele poderia fazer uma circularização com os destinatários. Isso é um trabalho muito fácil de ser feito, quer dizer, notas de devoluções foram emitidas e será que foi escriturada lá pelo destinatário? Se tivesse sido escriturada, dúvida não há que o contribuinte emitiu uma nota para se creditar, para criar um crédito, né? Que a preocupação aqui do legislador é que a empresa não fique emitindo a seu bel prazer notas de entrada para voltar o crédito para ela de um débito que realmente existiu. Então, assim, acho precário esse tipo de autuação. Aí eu me refiro, no caso, dentro do Estado, que ele deveria fazer a circularização. E fora do Estado, o 674A diz que deve ter os registros. Eu não vi aqui o registro no sistema corporativo, quer dizer, nos postos fiscais. Eu não vi aqui também nenhuma busca em verificar se essas notas foram ou não registradas. E aí eu falo, não é nem a nota de entrada, não. A nota de saída, quando retorna, tem que passa no posto, que por sinal a legislação prevê que retorne com a mesma nota, isso no caso de mercadoria não entregue ao destinatário. Então, é preciso também verificar se não há registro dessas notas de saída retornando para o Estado do Ceará. Então, em suma, eu fiz um julgamento, foi feito um julgamento na 4ª Câmara, em onde eu até votei divergente, mantendo na autuação as notas dentro do Estado, mas fora do Estado, mas por que eu mantive? Porque no caso de lá, o autuante tinha verificado os registros do CITRAN. Então, excluiu o que tinha registro e o que não tinha, ele manteve na autuação. Como a legislação exige essa prova, eu fui a favor de uma parcial procedência, mantendo na autuação o crédito devido nas operações fora do Estado, que no caso aqui é o CFOP 2201. Mas a de dentro do Estado a prova, ela é muito, vamos dizer, é um indício apenas, e que deveria ele buscar mais elementos para ter a certeza de que essa operação, de fato, não ocorreu, que o contribuinte criou créditos, certo? Com relação ao outro auto, eu prefiro não me adentrar agora, mas eu vejo um pouco diferente por conta dos CFOPs. Eu não sei se dá para a gente fechar o debate numa vez, aí fica a cargo do presidente, mas o outro auto de infração é o CFOPs 1410, 2410. Eu não sei se eu estou interpretando errado, mas nesse primeiro auto, eu entendi que foram notas que teve o destaque CMS normal, foi retido o imposto de substituição tributária, e ele está se creditando o ICMS normal. No outro, eu imagino que sejam devoluções de vendas, mas que essas vendas, o imposto já estava pago, porque aqui trata de devolução de venda e produção de produtos sujeitos à substituição tributária. E ele não poderia se creditar do ICMS de substituição tributária. E aí eu não estou fechando entendimento. Eu realmente estou na dúvida. Eu acho que a gente tem que se deter aos casos de uma forma mais minuciosa, mas com relação ao primeiro auto, eu não tenho dúvida pelos CFOPs que é venda de produção e que é venda normal, né, que não seria com imposto já pago na entrada, vamos dizer assim. Basicamente, são essas as considerações iniciais, presidente.
Antes de passar a palavra para o doutor Felipe, é importante atentar que esse decreto 32.548, de 20 de março de 2018, ele é posterior ao período da fiscalização. Né? Certo. É posterior ao período da fiscalização, que é 2014, salvo engano. Então, o artigo 144 do CTN diz que você tem que lançar o crédito tributário de acordo com os dispositivos vigentes à época. Certo, mas assim, antes mesmo de ter o decreto, certo, presidente, eu sempre me direcionava pelo convênio sem número, que prevê a possibilidade de um tratamento diferenciado no caso de mercadoria não entregue. Aí eu quero que entenda bem a linha de raciocínio aqui. O que eu estou querendo dizer é que não se tem certeza que essa devolução é de mercadoria que deu entrada no destinatário ou é de mercadoria não entregue ao destinatário. Aí fica a dúvida. Então, diante da dúvida, aí tudo bem, valeu aí a consideração, a redação é posterior, mas mesmo antes, eu sempre segui na linha de que você não pode se considerar um crédito só partindo do pressuposto que ele não poderia emitir nota de entrada, porque é uma devolução. Teria que ter mais elementos para dizer de que aquela devolução não ocorreu de fato. Mas valeu a observação, presidente, a redação. Não, doutor Felipe. Obrigado, senhor presidente. E já adianto que a fala da doutora Ivete e o complemento do presidente praticamente contemplaram, né? A redação originária, eu estava verificando aqui, do artigo 674, né, que é vigente à época dos fatos, né? Essa alteração ela ocorreu apenas em 20 de 3 de 2018, que exigia, no caso de mercadoria não entregue, né, a questão de... Não, vou ler aqui a redação original, tá? Vigente à época. O 674. No caso de mercadoria não entregue ao destinatário, seu retorno far-se-á cobertado por nota fiscal avulsa ou nota fiscal de entrada pelo remitente. Ou seja, a própria legislação da época já indicava que a nota fiscal de entrada, nesses casos, é o procedimento adequado. Então, não poderia realmente a fiscalização, sob esse simples fundamento, defender que ele não poderia utilizar a nota fiscal de entrada do próprio remetente para, vamos dizer assim, cancelar uma saída efetivada. E concordo também com a doutora Ivete que para você desconstituir um fato declarado pelo contribuinte, que faz a correlação específica com identidade, a identificação da nota de entrada, identidade dos produtos, valores, ele teria que ter se aprofundado para infirmar essa declaração feita. Então, já tendo sido contemplado aí, em boa parte, eram as primeiras considerações, e eu queria um complemento, se até o doutor Pedro Jorge puder. O contribuinte faz remissão, doutor Ivete também, a um relatório, né, interno da empresa, em que ele, de forma complementar, né, ao que indica as próprias notas fiscais, teria isso, dizer assim, um documento em que ele faz esse relatório de mercadorias que foram devolvidas e tal. E sugere uma perícia, caso a gente tenha dúvidas com relação à veracidade dessas devoluções. Eu acho que até nem precisa, porque eu acho que o fiscal teria que ter feito isso, mas entender qual seria essa diligência, se seria necessário a gente fazer essa complementação para comprovar efetivamente as devoluções, né? Quais são os quesitos? Pedro, não cheguei a ver aqui, está na defesa, é isso? Está no recurso. Está no recurso. Acho que é a página 71 aí, deixa eu procurar aqui. Pronto, mas de antemão, eu já entendo realmente que o procedimento era o possível, o adequado, né? E que não há uma prova que infirme o direito dele de impedir ele que ele se acredite dessas operações anuladas. Mas também aguardo os demais para a conclusão definitiva. Alguém mais quer se posicionar? Só para responder aqui o doutor Felipe, está no recurso, doutor Felipe. Daí, se eu entrar no recurso, lá no final tem os quesitos, né? Ele propõe os quesitos da perícia. Na página 5. Página 5, do recurso. Doutor Matheus, com a palavra.
Senhor presidente, me parece que até pela exposição que foi feita pela doutora Ivete, pelo que eu já havia manifestado anteriormente, acho que o caminho indicado aí é a realização da diligência, que diligência essa, eu acho que até a empresa poderia até ter sido desincumbida dessa prova, mas como não o fez, eu acho que pode ser obtida sem maior dificuldade. Primeiro, é que esse registro, sendo uma empresa como a Podi, uma grande empresa, não dá para ela ficar com condutas que não sejam formais, registradas. Então, todas essas operações estão na contabilidade da empresa. Tanto as remessas quanto os retornos das operações não realizadas estão na contabilidade. Esse é o primeiro ponto que poderia ter sido verificado facilmente, me parece. E outra coisa, a questão que a doutora Ivete apontou, me parece que aí a legislação que exige, que diz que no caso de operação interestadual de devolução e que seja feita sem a emissão da nota fiscal pelo contribuinte destinatário, essas operações de retorno devem estar registradas no sistema. Então, seriam só esses 2 pontos, só. No caso, verificar a contabilidade da empresa e verificar se essas notas fiscais de retorno, que eu digo de retorno, que retornaram as notas fiscais originárias, foram registradas no CITRAN. Eu acho que a diligência, junto com esse quesito que foi elaborado pela parte, resolve a questão. Mas, com os elementos que nós temos agora, me parece que não são suficientes para uma decisão sobre a matéria. É isso. Alguém mais quer se posicionar? Eu acho que ele tem que verificar logo a questão da perícia. O doutor Matheus tem razão, uma vez que, assim, para contribuir com o doutor Matheus está falando, eu peguei aqui a interpretação técnica ITG 2000, de escrituração contábil, certo? Assim, ela dispõe o seguinte: o nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, esta interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade, sei que é importante, complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis. E, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não deve necessariamente observar um padrão pré-definido. O que é que eu estou querendo dizer? É que uma empresa do porte da cultuada, ela tem uma contabilidade detalhada que vai justamente, digamos, vislumbrar a questão do desfazimento ou não da operação, certo? Porque a conta vendas é creditada e na devolução ela é debitada. Então, haveria uma conta de resultado, então haveria essa verificação. Só colocando aqui para que eu acho que os quesitos têm que estar muito bem elaborados para não ocorrer de ir para a perícia, voltar para cá. Depois ir de novo para a perícia, voltar para cá. Então, quando os quesitos estiverem mais amarrados, quando voltar, já estará pronto para a análise do mérito. Pois não, doutora Sabrina. Em relação à perícia, né? Eu acho que o que nós perguntaríamos à perícia são perguntas que deveriam estar respondidas dentro da informação complementar. Então, eu não acho correto a gente enviar para a perícia, por exemplo, para a perícia verificar, por exemplo, se na nota fiscal emitida de entrada tem a citação da nota de venda. Eu acho que isso deveria estar dito na informação complementar. A gente vê que o contribuinte não cumpriu com o que está escrito na norma. Ok. Com isso, o destinatário dessa nota pode, inclusive, se creditar também desse imposto. Ok, mas eu que estou fazendo a acusação, eu preciso trazer informações que demonstrem que realmente houve uma devolução. Então, o contribuinte emite uma nota de retorno. Ele citou nessa nota, a nota de venda? Não sei, não está escrito na informação complementar. O autuante, ele solicita, através de um termo de início, que o contribuinte comprove que aquilo ali realmente é devolução, e o contribuinte cala. Então, ele calou, autuante, eu preciso colocar essas informações para que realmente fique comprovado
que não houve devolução, e que ele apenas estava se creditando, e isso não aconteceu, essa devolução não aconteceu de verdade. Então, para isso, eu posso ver os registros do CITRAN, eu posso ver se na nota fiscal está citada a nota fiscal de entrada, mas eu, autuante, não a perícia. Se faltam elementos, não é caso de perícia. A minha opinião, eu acho que perícia é para outras coisas, mas não para ela complementar um trabalho que está faltando do autuante. Então, eu não concordo com a perícia nesse caso. Doutor Geide. Senhor presidente, o doutor Pedro levantou também a mão. Deixa ele à vontade, ao relator. Então pronto, doutor Pedro, a palavra. Obrigado aí, doutor Geide. Não, só para tirar uma dúvida aqui, então a doutora Sabrina é a favor da improcedência do auto de infração, logo direto, sem... Porque, pelo que eu entendi aí, seria a obrigação do autuante fazer. Ele não fez, então seria improcedente o auto de infração, não é isso? Se a gente for estritamente pela norma, o auto de infração seria procedente porque o contribuinte não cumpriu com o que está lá escrito na norma. Mas nós sabemos de tudo isso que circunda a operação comercial, né? Então, eles pode ter apenas emitido a nota para se creditar, tem pode ter acontecido isso, e pode ter acontecido que ele emitiu a nota para poder realmente dar entrada na mercadoria dele que estava voltando. E para a gente saber disso, a gente precisaria ter mais alguns elementos na informação complementar. A gente precisaria saber se nessas notas ele cita a nota fiscal de venda, por exemplo. Mas a gente não sabe disso, não está na informação complementar. Aí a gente pode dizer aqui agora, mas a gente pode enviar para a perícia para ela olhar. Mas isso não é um trabalho da perícia. Esse é um trabalho que o autuante deveria ter feito. Então, eu não acho que o Estado deva ter custo com perícia de algo que o autuante deveria ter feito. Então, se faltam elementos, sim, o auto não prospera, e não a perícia resolver esses elementos que faltam. Doutor Geida. Bom dia, senhor presidente, bom dia, doutor Carlos Sintra, colegas conselheiros, demais advogados presentes, doutor Matheus, procurador. Senhor presidente, concordo com a fala da doutora Sabrina nesse sentido. Eu creio que a análise dos demais conselheiros também, a situação de improcedência deva ser levantada e analisada, até talvez seja um consenso, não sei, do conselho, mas a situação de devolução de mercadoria, de fato em si, o doutor Carlos Sintra até levantou, é uma situação realmente complicada. A empresa, o contribuinte ter que compelir o seu cliente a fazer essa nota de devolução e tudo mais, e na situação realmente do agente autuante, o ônus da prova realmente o faz, o incumbe dessa responsabilidade. Tem os demonstrativos contábeis que trazem todas as informações, inclusive ele tem acesso a informações que o próprio contribuinte não tem, dos clientes recebedores dessas notas fiscais, se eles fizeram crédito desse tributo ou não. Então, corroboro também com o entendimento da doutora Sabrina. Não sei se é o caso de diligenciar nesse sentido, porque o que não consta nos autos não consta no mundo. Então, talvez não chegue a conclusões tendo em vista o trabalho, não digo mal realizado, mas que deixou omissão nas informações complementares dessa situação, senhor presidente. Então, não sei se é um entendimento dos demais colegas, mas, ao meu ver, pode ser sim o caso de votarmos nesse sentido, e não em diligenciar, porque creio eu que talvez não traga informações que nos facilite. Antes de passar a palavra ao doutor Felipe, é bom a gente analisar, porque tem um CD aí, anexo ao auto. Eu não sei se nesse CD está feito algum tipo de colocação a respeito do assunto que está sendo debatido aqui. Importante, antes da gente passar para... No CD, nós temos a lista das notas fiscais, com as chaves das notas fiscais, né, com as informações das notas que ele emitiu de entrada, mas... Pelo que está na planilha de Excel, a gente não consegue visualizar se essas notas trazem suas observações referência à nota fiscal de saída.
Então, eu teria que olhar de uma por uma, né? A gente teria que entrar nota a nota na chave, com a chave de acesso para verificar. A gente poderia mandar para a perícia ela fazer isso, mas eu não acho que esteja lá elencado nas possibilidades da gente enviar para a perícia esse tipo de trabalho. Doutor Felipe, uma palavra. Olá, presidente. Acho que a intenção do doutor Matheus é porque nas informações complementares, o perito informa que... Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ele coloca, né? O contribuinte se creditou indevidamente de ICMS destacado nas devoluções de vendas sem comprovar a efetiva devolução, né? Aqui o autuante, aí eu estou quase aderindo aí também à doutora Sabrina, o autuante está dizendo que além dele ter emitido a nota fiscal de entrada, que é o que o artigo 274, na redação originária, indica como correto, que tipo de outra coisa ele deveria fazer, né? Naquele momento. Deveria, a legislação, o artigo 272, ele acaba, novamente, que é o que a perícia coloca, não, que é o que o autuante coloca, não é isso? 272. Só um minuto. 672, doutor? 672, isso. 672, 2B. Ele Provar pelos seus registros contábeis e fiscais, demais elementos do seu escrito, a restituição ou crédito do valor ou da substituição tributária. É isso que o senhor quer? Aí vem o 274, né, que não está elencado no auto, e ele fala que quando não é entregue, porque acredito que esse 272, ele se refere justamente àquelas devoluções que elas ocorrem posteriormente à entrada, né? E ocorre, às vezes você tem 30 dias para devolver, para analisar, então ela entra, e para sair, para acreditar, aí tem que fazer todo o procedimento de saída do contribuinte. O 274, ele regula especificamente as operações em que não há entrega, né? E é pela questão da nota fiscal de entrada. E então, nas hipóteses que não há a efetiva entrega da mercadoria, né, que ela é devolvida, o contribuinte teria adotado o procedimento correto, não precisaria das formalidades do 272, né? Seria isso. 672, o senhor está dizendo 272, 672. Só para confundir a cabeça das pessoas. Porque eu estava procurando o 272, o 672, né? Tá em todos que ele falou 272, é 672, 674. Certo. Estamos maduros para a votação? Ou alguém quer fazer alguma colocação? Doutor Matheus, depois doutor Sintra. Senhor presidente, as colocações da doutora Sabrina são muito interessantes. Claro, ela coloca a necessidade de que o agente fiscal, no momento em que ele vai efetuar a lavratura do auto de infração, ele precisa ter os elementos fáticos que comprovem, sem sombra de dúvida, o fato apontado. E no presente caso, quando ela afirma, ele deveria ter feito essa correlação, é verdade, ele deveria ter feito essa correlação, verificado cada nota e tal, mas nós não estamos atrás desse fato em si. O que nós estamos querendo verificar é se as operações efetivamente ocorreram, se a devolução ocorreu ou não. O contribuinte, não estou dizendo que isso pode ter acontecido, mas se o contribuinte tiver emitido a nota fiscal só para efeito de crédito, é evidente que isso não aconteceu. Mas se fosse tal, então haveria a necessidade de que a prova de que a operação de fato efetivamente ocorreu. O agente fiscal apontou, presumiu, disse, olha, a operação não ocorreu. É isso que ele está dizendo, de fato é isso, porque se ele afirma que a operação efetivamente de devolução ocorreu, então o contribuinte teria direito ao crédito, apesar ainda que não tenha obedecido as formalidades. Então, a minha pequena divergência em relação à doutora Sabrina, os argumentos que ela utilizou, é quanto a esse fato, é que o agente diz, só com a emissão da nota fiscal aqui não se comprova que a operação ocorreu. Aí caberia, por isso que eu falei até no início, que caberia o contribuinte já poderia ter trazido aos autos elementos que comprovem que aquela devolução efetivamente se deu, que houve a entrada da mercadoria. E como ele poderia ter feito isso pelos registros contábeis, pela informação do Citran, etc.
nesse sentido que a Procuradoria entende, tem uma pequena divergência em relação à doutora Sabrina quanto à necessidade de uma diligência. Mas os argumentos que ela utilizou são muito fortes, são muito claros, né? Quanto à necessidade, à obrigação, quanto ao ônus do agente fiscal em comprovar os fatos que ele aponta. Ele tem esse ônus. Então, em síntese, deixa de enrolação, Matheus. A Procuradoria entende que o caso é de uma pequena diligência e tal, para verificar a contabilidade, por exemplo, da empresa. Isso deve estar lá registrado, como já bem apontou a nossa presidência. É isso, senhor presidente. Doutor Carlos, você quer se posicionar? Apertei sem querer, presidente. Bom dia, apertei sem querer. Eu acho que os debates foram riquíssimos, os elementos que foram trazidos, tá certo, foram suficientes. Nós entendemos, só para ratificar, que há condições, pelas razões trazidas pela doutora Ivete, pela doutora Sabrina, para se decidir pela improcedência, e foi mais ou menos nessa linha que, na resolução em Carlos de a doutora Helena utilizou o raciocínio, mas se tiver que realizar essa diligência que o doutor Matheus citou, a parte acha que ficará esclarecido. Devo dizer, presidente. Obrigado. Não, doutora Ivete. Está no mudo, doutora Ivete. Desculpa. Não. Fechando só o raciocínio. O que a doutora Sabrina acabou de colocar é exatamente o que eu penso em relação a esse assunto. Eu acho que o agente fiscal tem que constituir a prova, se ele parte do pressuposto que a nota de entrada estava cobertando créditos, que ele tinha dúvida que ocorreu ou não a devolução, ele, internamente, ele poderia ter feito esse cruzamento de informação, circularização com os destinatários desse Estado, e fora do Estado, verificando os registros dos sistemas que controla, né? No caso, o Cometa e o Citran, verificando se a nota de saída foi registrado o seu retorno. Então, assim, mandar para a perícia para fazer tudo isso, a gente está, a meu ver, acrescentando elementos que não faziam parte da autuação do ilícito indicado lá nos autos, que partiu simplesmente do pressuposto que não poderia emitir a nota de entrada. Eu penso muito parecido, se não for igual, viu, conselheira Sabrina? Só isso, concluindo. Doutor Marcos, para suas colocações. Bom dia a todos, saudando todos aqui presentes nessa sessão. O que, na realidade, me incomoda dentro da busca da verdade material de qualquer processo é essa insuficiência probatória, que nos deixa, muitas vezes, como disse o doutor Matheus, naquela zona cinzenta. Até que ponto nós poderemos completar o trabalho de uma auditoria, vamos dizer assim, colmatar a produção probatória de um trabalho de ação fiscal, e até que ponto nós, vendo que essa situação está ocorrendo, poderemos, em outras palavras, dizer assim, não, nesse momento essa produção de prova ficaria inicialmente a cargo de um trabalho de auditoria, ou então a próprio cargo do contribuinte, e nós, em outras palavras, fizéssemos a continuação da coisa e tivéssemos um julgamento, vamos dizer, uma análise, vamos dizer, baseada em indícios. Porque eu realmente estou iniciando aqui as atividades, iniciando esse biênio, juntamente com o doutor Sabrina, juntamente com outros conselheiros, e eu já me deparei com um processo em que eu teria que ser uma espécie de perito. Olha, será que eu verifiquei o registro de saída do destinatário para ver se ele realmente retornou essa mercadoria? Será que eu estou vendo no SPED fiscal o registro de entrada da devolução dessa mercadoria? Será que eu estou vendo no Citran? Então, na verdade, você vai começar a ter um trabalho muito grande, que muitas vezes não é o trabalho ideal para cada momento do processo. Né? Existe a questão da busca da verdade material, mas, de fato, é de se sopesar que há uma falta de elementos que comprovem a efetiva devolução dessa mercadoria. Eu concordo em grande parte com o doutor Sabrina,
mas eu entendo que há necessidade de uma diligência complementar para aferir o efetivo desfazimento, a efetiva devolução que constate a legitimidade ou não da apropriação desses créditos, porque é uma matéria realmente que necessita, é uma matéria de prova também, não é só uma matéria de mérito. Se fosse uma matéria só de mérito, né, uma matéria exclusivamente de direito, mas não é. Então, de fato, nós, possuindo uma oportunidade de fazermos essa dúvida cessar, né, com todo respeito, mas eu seria pela diligência, no sentido de confirmar o desfazimento dessas operações para legitimar a apropriação desses créditos. É o meu entendimento. Eu acho que já estamos maduros para pedirmos o voto. Vamos começar pela perícia, certo? Depois a gente vai para o mérito. Né? Foi levantado aqui uma discordância entre os conselheiros com relação a isso. Então, para a votação, hoje acertando o sentido horário, primeira votação aí é a doutora Sabrina. Começa com ela. Então, tem que começar comigo, que eu sou o relator. Ah, desculpa, conselheiro relator, desculpa. Já estou adiantado. Desculpe. Vou aprendendo com o tempo. Bom, bem, então, devido às discussões aí, já que nós tivemos, e o que a doutora Ivete falou, a doutora Sabrina, e respeito muito a opinião do doutor Marcos Vinícius e do doutor Matheus, mas eu acredito que não haja necessidade de perícia, a gente já pode julgar pela improcedência do auto de infração. Agora a doutora Sabrina. Eu também não sou de acordo com a perícia, uma vez que a perícia vai vir trazer elementos que deveriam já estar dentro da informação complementar. Eu gostaria de frisar também que a autuação feita, de fato, a equipe fiscalizadora, ela seguiu estritamente o que está na norma, né? Ela não está errada, ela seguiu exatamente o que está na norma, e a norma diz que caso a empresa não comprove, caso não tenha feito daquela forma que está lá descrita, o crédito é considerado indevido. Mas aqui nós analisamos todo o contexto, nós sabemos como é que funciona na prática, e a gente não tem outros elementos, que inclusive a gente chegou aqui a levantar a possibilidade de perícia para ir buscar esses elementos, a gente não tem esses elementos para poder julgar, para poder ver de fato o que aconteceu. Então, por isso, eu também voto pela improcedência da autuação, pela falta de provas, do conjunto de provas. Sem necessidade de perícia para supri-las. Sem necessidade de perícia. Pronto. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu voto pela necessidade de uma perícia complementar no sentido da aferição do desfazimento das operações para a conclusão sobre o elemento central da acusação fiscal, que é a apropriação ou não legítima dos créditos. Eu voto no sentido da necessidade de uma perícia. Okay. Doutor Felipe. Senhor presidente, também, após eu ver todos os debates, né, eu concordo com o relator, né, sob pena da gente praticamente inverter o ônus da prova, né, da infração. Realmente o fiscal ele deveria ter aprofundado, né, para infirmar a declaração feita pelo próprio contribuinte de que a mercadoria foi devolvida, né. Então, acompanho aí no sentido de ser desnecessário para esse caso específico uma diligência. E pela improcedência? Pela improcedência. Doutor Geida. Senhor presidente, o doutor Pedro levantou a mão. Não sei se ele quer falar alguma coisa antes. Desculpa. Pois não, doutor Pedro. Presidente, só uma dúvida aqui. Pelo que eu estava vendo aqui, eu acho que depois do doutor Marcos Vinícius era a doutora Ivete. E depois é que seria o doutor Felipe. Aí o senhor pulou a doutora Ivete. Realmente, desculpe aí. Aí o senhor pode chamar o doutor Felipe, já votou, doutor Ivete, depois o doutor Geida.
Certo. Desculpe aí, de novo. Ivete, doutora Ivete. Eu acompanho o voto divergente, né? Não, o relator foi pela improcedência e Sabrina concordou, não é isso? Isso, e a Então, perícia também, sem necessidade de perícia. Então, acompanho o relator pelos fundamentos já expostos aqui. Ok. Doutor Geider? Pois não, senhor presidente. Eu voto pela improcedência também com a relatoria, senhor presidente, exatamente pelas provas já ausentes no relatório complementar e tem falado aí anteriormente. Também pela perícia. Reconhecido o recurso ordinário, votação contrária à realização de perícia, uma vez de que elementos probatórios e o auto julgado improcedente, certo? Contrário à perícia, 5-1, e com relação ao mérito e procedência, 5, e o doutor Marcos Vinícius, como... Acredito que tem que colher o voto de mérito, né? Do doutor Marcos O Vinícius. doutor Marcos não votou o mérito, exatamente, ele só votou a favor da perícia. Doutor Marcos. Senhor presidente, pela insuficiência de provas e pela deficiência parcial da constituição dos elementos do auto de infração, eu me posiciono pela improcedência. Né? Procedência declarada nula. Devido à perícia não ter sido acatada, o doutor Marcos se sente confortável para proferir esse voto. Vamos dar um intervalozinho, tomar um pouquinho de água, 10 minutos. Presidente, O presidente só anunciou o resultado já, presidente? Só para... São os dois processos, não é isso, presidente? Os dois processos foram votados em conjunto. Certo? Doutor Sintra, o resultado foi contrário à perícia e à improcedência de unanimidade. Tá ótimo. Não, presidente, eu sei, eu digo porque até para gravação, normalmente ao final, aí normalmente diz anunciando o resultado, enfim. Pois é. Mas eu estava acompanhando aqui. Reconhecimento. Até porque para vigiar, presidente, às vezes facilita, até para quem vai fazer ou quem não vai fazer. Presidente, queremos agradecer a distinção de todos. Reitero os nossos mais sinceros votos. Esperamos poder retornar aqui na primeira oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as pessoas que são mais queridas. Um grande abraço, felicidades. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo. Pois não, doutora Sabrina. No segundo processo, a Ivete havia levantado que tinha as notas diferentes, né? Com CFOPs diferentes de substituição tributária. A gente não vai analisar isso? Vamos botar junto? Eu analisei o processo, eu li todinho, eu entendo que é a mesma matéria, mas... coisa, né? Tá certo. Eu entendo que é a mesma matéria. Foi votado. Porque o crédito impacta na substituição tributária, né? É a matéria mesmo, que é a questão da nota fiscal em entrada. Em entrada. Eu só fiquei em dúvida, porque eu entendia que ele estava autuando, mas aí não está claro nos autos, que é porque não teria direito, porque o imposto tinha sido pago na entrada, vamos dizer, né? Uhum. E aí ele não teria direito, porque não tinha ICMS de volta, porque era de venda, devolução de venda, produção de estabelecimento sujeito a produto de substituição tributária. Ele separou, certo, presidente? Aí eu não sei por que foi separado, mas realmente ele não faz nenhuma menção que foi em razão disso, só faz, a justificativa é a mesma. É a mesma. Então, o julgamento é o mesmo, né, também. Isso. Tá. Então, 10 minutos aí de tomarmos uma água, a gente volta. 10 minutos.